Olá, sejam todos e todas bem-vindos a esta série especial dos Diálogos em Volverde sobre a COP27 no Egito. Nós contamos com os apoios da Universidade Metodista por meio dos estagiários da redação multimídia e dos alunos dos cursos de AD. Também contamos com o apoio da Vivo e do Fundo JBS pela Amazônia. Vamos acompanhar um exemplo desse trabalho? Eu sempre gostei da terra, porque minha família no Pernambuco faz parte da agricultura, né? Então tá no sangue. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, vou comprar esse pedaço de terra. Eu vou plantar cacau, vou reflorestar, vou tentar fazer o contrário. Quando eu cheguei aqui, alguém estava saindo para as serrarias, eu estava entrando com uma caminhonete cheia de muda de cacau, muda de açaí. Aí me chamaram de louco. O José Antônio faz parte do Restaura Amazônia, um projeto que mostra que conservar a floresta e desenvolver a economia local podem caminhar juntos. É por isso que o Fundo JBS pela Amazônia apoia e investe nessa iniciativa. Eu só quero daqui uns 100, 200 anos eu ser reconhecido numa turma que passou construindo e não numa turma que passou destruindo. Juntos a gente faz melhor e mostra que a grande riqueza é a floresta viva. Fundo JBS pela Amazônia. Juntos pelas pessoas, juntos pelo planeta. Bom, são muitos interesses em jogo quando se discute o futuro do planeta a partir da emergência das mudanças climáticas. Mesmo que praticamente exista um consenso quanto à urgente necessidade de ações enérgicas em prol do combate ao aquecimento global, existem também aqueles que, de maneira muitas vezes velada, procuram agir por meio de grupos de lobistas em favor da manutenção do status quo dos combustíveis fósseis, por exemplo. Pois bem, esse é o tema deste Diálogos em Volverde, os grupos de interesse que remam contra os esforços para a redução na emissão dos gases de efeito estufa no planeta, e as nossas convidadas para falar do tema são Ana Carolina Amaral, repórter da Folha de São Paulo e autora e responsável pelo blog Ambiência, que está participando da COP e recentemente escreveu exatamente uma matéria sobre esse tema. Olá, Carol, seja bem-vindo novamente aos Diálogos em Volverde. Oi, Rinaldo, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também está conosco Nathalie Renrifo Álvares, que ela atua como diretora da campanha da Justiça Climática na América Latina, da organização Corporate Accountability. Nathalie é advogada especializada em coexistência e conflito e desenvolvimento internacional sustentável. Em seu trabalho, Nathalie coordena e organiza campanhas contra o poder corporativo e as transnacionais que causaram e continuam a agravar a crise climática. E também, olá, como vai, Nath? Olá, Reinaldo, muito prazer. Graças por o convite. Obrigada. Graças por estar conosco. E também junto comigo aqui na condução desse diálogos, o diretor do Instituto em Volverde, Dal Marcondes. Como vai, Dal? Tudo bom, Reinaldo? Carol, que bom te ver. Nathalie, muito bom recebê-la aqui no nosso espaço e conversar sobre esse que é um dos temas fundamentais da transição, não é? Se nós não mudarmos o nosso modelo, principalmente o modelo energético e o modelo de consumo, nós não vamos conseguir fazer a transição para uma economia capaz de sustentar. Estamos indo para 8 bilhões de pessoas no ano que vem, no próximo ano, e 10 bilhões até 2050. Então, é melhor a gente cuidar do planeta antes que ele pare de cuidar da gente. Já está parando um pouco, né, Dal? Bom, inicialmente, nós poderíamos falar um pouco, viu, Nath, do relatório que foi preparado pela Corporate Accountability, a Global Witness e outras organizações, né, que fez um levantamento que constatou essa participação maciça de lobistas pró-combustíveis fósseis presentes à COP, inclusive maior, né, um grupo maior até do que do ano passado, que já estavam presentes na COP26. Você podia falar um pouquinho do relatório, por favor? Claro que sí, Reinaldo. Bueno, yo quiero empezar por decir que este relatorio, esta investigación es bien importante porque le da luz a una problemática que muchísimos grupos, muchísimas organizaciones sociales, muchísimas
muchísimos movimientos sociales en pro de la crisis en pro del cambio climático y la justicia climática han venido hablando desde hace muchísimos años adentro de las negociaciones de cambio climático. Sin embargo, no han sido escuchadas esas voces, ni por el secretariado, ni por delegaciones, ni por la CMNUCC. Entonces, esta investigación ya lleva 2 años que se la hacen Global Witness, Corporate Europe Observatory y Corporate Accountability. Y lo que hacemos es algo muy sencillo. Se analiza la información, el listado que da. Siempre después de que inicia la COP, la primera semana, el Secretariado de las Naciones Unidas, de la Convención Marco para el Cambio Climático, entrega la información de quiénes son los participantes a la COP, a la cumbre. Y esto lo que hacemos nosotros es que analizamos a través de ese documento que entrega la Secretaría quiénes están haciendo parte de estas negociaciones. Así ya llevamos 2 años haciendo esta investigación y este año, a pesar de tener una COP mucho más pequeña, porque como sabemos hay muchísimas más restricciones en llegar a Egipto, tanto para ambientalistas como para delegaciones, etcétera, etcétera. A pesar de ser una COP más pequeña que la COP de Glasgow, pues encontramos que hay un aumento del 25% de participantes que son lobistas y que son representantes de los grandes combustibles fósiles. Aquí hablamos de petróleo, gas, carbón. No estamos ni siquiera teniendo en cuenta la aviación, ni estamos teniendo en cuenta agronegocios, que también son contaminadores. Sin embargo, entonces, ¿en qué se traduce esto? Eso se traduce en 636 delegados que son representantes de combustibles fósiles y que están haciendo parte de las negociaciones, de las discusiones de la Convención Marco en estos momentos. Y para que tengamos una idea de ese balance, esto, por ejemplo, tenemos que el número sería igual al número sumado de las delegaciones de 13 países de América Latina. 13 de 14 países de América Latina son el equivalente al número de 636 delegados de combustibles fósiles. Esto representa una problemática terrible, tremenda, a la que le hemos venido dando visibilidad y a lo que, como decía, ya las comunidades, ya las organizaciones de base le habían dado visibilidad, pero que no habían sido escuchadas. Pero ahorita tenemos los datos exactos para probar que es cierto y que por eso llevamos 27 años de estas cumbres de cambio climático a las que realmente no se han atendido los llamados que hacen las poblaciones civiles, los que hacen las comunidades, sino que se han atendido, y lo podemos ver por todas las soluciones que han venido de las cumbres, se les ha tendido más el oído a la influencia y a lo que han creado estos lobistas de combustibles fósiles. Incrível. Perfeito, Nath. É realmente incrível o número de lobistas que se deslocam para uma cúpula que, na verdade, onde eles deveriam ser, no máximo, observadores, porque não podemos ignorar o interesse econômico, mas não deveriam ter nenhum tipo de papel negocial ou qualquer do gênero. Mas a Carol fez uma reportagem sobre isso que foi publicada na última semana no jornal Folha de São Paulo, não é, Carol? Foi isso mesmo. E, com surpresa, o relatório, pelo número que vocês chegaram, né, pelo aumento em relação à COP anterior, que, como a Nathalie falou, era uma COP maior, com mais expectativa, com mais mídia. Por outro lado, a gente tinha assim, uma expectativa de que esse lobby viria fortalecido para essa COP, por conta também do contexto de guerra na Ucrânia, que ajudou a legitimar, né, no curto e no médio prazo, os investimentos em combustíveis fósseis. Então, a gente já vinha preparado para cobrir também esse aspecto aqui da COP, já era uma pauta, né? A gente queria verificar mesmo como que eles chegariam aqui, porque a União Europeia, que até então era o bloco que tinha os compromissos mais ambiciosos em redução de emissões, agora começou a precisar se justificar em relação a esses investimentos. Embora eles digam
que é um investimento que é só uma questão de curto prazo, tem investimento em parcerias com países africanos, com usinas que vão começar a operar no final do ano que vem. Né? Então, isso esse uso dos combustíveis fósseis, mais do que o uso, né? O investimento em novas explorações é algo que a gente vai, infelizmente, continuar vendo no decorrer dessa década. Então, a gente já vinha percebendo que teria esse escancaramento, e até a gente conta no começo da matéria uma cena que eu flagrei aqui andando pelos pavilhões, que é de 3 executivos de uma empresa de gás dos Emirados Árabes, que está olhando para um painel de patrocinadores do stand do Egito, e um comentando com o outro, e eu passo por eles achando que eles são patrocinadores, achei que eles eram patrocinadores daquele stand ali do Egito, né? Tinha um painel dourado, e eu parei e perguntei: vocês são patrocinadores? Vocês estão vendo? Vocês ficaram bem na foto? Falei assim, brincando. E eles: não, a gente é do Emirados Árabes, a gente quer patrocinar a próxima. E aí me entregou o cartão, e eu sou o chefe de comunicação da maior empresa de energia do Emirados Árabes, a gente está pensando aqui, olhando aqui o painel, sabe o quanto que vale a pena, assim, a exposição, aqui, acho que a gente vai patrocinar a próxima. Então, para além da presença nos corredores, tem um escancaramento, né, uma defesa escancarada da presença dos combustíveis fósseis, até como parte da solução. É isso que eles dizem, é parte do discurso, né? Então, a transição justa, né, eles trazem uma série de termos para legitimar a continuidade da presença dos combustíveis fósseis como parte dessa solução. Isso me lembra um outro episódio que a gente viveu na COP de 2017, que aconteceu em Bonn, na Alemanha. Foi a primeira COP que a gente tinha um presidente americano, tinha o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e foi a primeira COP que a gente teve um evento em defesa dos combustíveis fósseis, né? Não sei se vocês lembram disso, a gente teve um evento que tinha a presença a defesa do carvão, e foi um evento patrocinado pelos Estados Unidos. Então, avaliando agora, né, a gente passou pelo governo Trump e passou pelo governo Bolsonaro, né, 2 negacionistas das mudanças climáticas, e agora a gente entra numa fase que não é mais o negacionismo escancarado, mas é do greenwashing, né? É desses mesmos setores chegando agora não mais para negar as mudanças climáticas, mas para se propor como parte da solução, né? Então, o risco que a gente tem agora, se a gente não avaliar bem essas medidas, é de acabar comprando greenwashing, comprando maquiagem verde do tipo carvão mais limpo, né? Esse tipo de slogan que a gente vê hoje aqui na COP. Muito bom, Carol. Então, Reinaldo, quer dizer, então, que agora a gente tem uma COP que tem como foco esse greenwashing, mas que também tem como foco o financiamento, né? Como é que se financia essa transição diante de um poder tão forte, um poder econômico tão forte quanto o desse setor? O setor petrolífero talvez seja o setor econômico mais poderoso nesse momento no planeta, só se compara ao setor financeiro. Na verdade. Eu acho importante, por exemplo, não só jornalistas que têm uma visão crítica como a Carol, como também essa participação da sociedade civil nas COPs tem sido fundamental para denunciar, né, para mostrar, para colocar às claras o que está acontecendo. E, Nath, eu gostaria de te perguntar como é que tem sido, além desse extraordinário relatório que teve uma divulgação tremenda no mundo inteiro, por todos os órgãos, os grandes órgãos de imprensa, isso foi muito bem disseminado. Mas que outros tipos de atuação a tua organização tem numa conferência como essa e quais objetivos que vocês têm a partir dessa participação? Gracias, Reinaldo. Nosotros hacemos parte del movimiento de Demand Climate Justice, que es el movimiento para demandar justicia climática, que tiene más de 200 organizaciones sociales a nivel global, y que todo lo que buscamos y el llamado de todos es al unísono es por la justicia climática. Y cuando hablamos de justicia climática dentro de una COP, como la COP que describe Carol, pues es bien difícil, porque es una COP que no está sirviendo los intereses de estas poblaciones, sino que está sirviendo los intereses de
los grandes contaminadores y de las empresas. Y por eso ya desde hace varios años venimos denunciando que son COPs de negocios. No son COPs de la sociedad civil, no son COPs de los delegados, realmente son COPs para hacer negocios, como lo acaba de decir Carol. Entonces, yo allí quiero mostrar dos cositas. La primera es, un colega muy acertado dijo que a una negociación de malaria, de una cumbre de malaria en la que se va a hablar de malaria, no se invitan a los mosquitos. Y en este tema también sería lo mismo. Estamos hablando de la crisis climática. No podemos invitar ni siquiera como observadores a aquellos que han causado la crisis climática. No podemos permitir eso. Si los observadores, porque además como observadores están pasando estos grandes contaminadores, tenemos que en la lista de observadores y en la lista de environmental NGOs, como es referido entre el secretariado, tenemos organizaciones que han sido creadas por la Chevron, por la Shell. Entonces, ¿cómo podemos catalogar el poder que tiene, por ejemplo, Chevron con el poder que tiene el movimiento social de justicia climática? Ahí la balanza está totalmente descompensada. Entonces, no es lo mismo que yo sea observadora a lo que un delegado de la Chevron sea observador. No tenemos la misma balanza de poder, la misma capacidad de interferencia, no tenemos la capacidad de entrar en delegaciones. Aquí es bien importante también mostrar que esta información es bien concreta porque ayuda a que podamos demandarle y exigirles a nivel regional y a nivel local y a nivel local, vamos a exigirles a las delegaciones el que no tengan dentro de sus delegaciones nacionales representantes de estos intereses de combustibles fósiles. Y esto lo estamos viendo, el reporte nos muestra que en muchísimas delegaciones, la que tiene muchísima más participación es la de los Estados Árabes Unidos, Emiratos Árabes, perdón. Allí hay una delegación, que la delegación nacional tiene más de 33 personas que son de la industria de combustibles fósiles. Y así vemos que en muchas delegaciones nacionales que representan el interés nacional de sus ciudadanos, resulta que tienen, dentro de sus delegaciones, tienen representantes de combustibles fósiles. Entonces, esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y otro de los llamados que venimos haciendo dentro de estas cumbres es que el secretariado tiene una responsabilidad de cuidar las negociaciones de cambio climático y cuidar las COPs. ¿Y qué decimos de cuidar? Pues hacer que no hayan intereses que completamente cambien la dirección a la que apostamos, que es la acción climática y poder enfrentar la crisis climática y dejar los combustibles fósiles bajo tierra, mantener el calentamiento global a un nivel de 1.5, etcétera, etcétera. Pero si tenemos dentro de la COP intereses que van en contra de eso, pues el secretariado tiene la responsabilidad de cuidar la convención y no permitir que eso suceda. Entonces, le hemos pedido ya desde hace mucho tiempo, pero este año con mucha más contundencia, más de 500 organizaciones sociales del mundo firmaron un llamado para que el secretariado cree un marco que haga que no sea posible que alguien que tenga intereses diferentes a el tema del cambio climático que participe, a resolver el cambio climático, que participe de las cumbres. Eu diria que isso é uma ação extremamente importante, porque, de fato, Nathalie, há um desequilíbrio de poder, né? Um desequilíbrio econômico e um desequilíbrio de poder. As organizações certamente não têm essa capacidade. Mas tem uma outra questão também, Nathalie, que vem sendo discutida, e aí eu queria também ouvir a Carol sobre isso, que vem sendo discutida desde a COP15, talvez antes disso, passando por Paris, que é o financiamento das ações para a mitigação e para a transformação da base energética, principalmente dos países do terceiro mundo, dos países mais pobres. E desde o início dessa COP, em muitas mídias, muitos jornais, nós vimos comentaristas falando que essa deveria ser a COP para destravar
o financiamento para inovação em termos de novas energias, o financiamento para mitigação de problemas causados pela emergência climática. Essa vai ser a COP que vai realmente destravar o financiamento, Carol? Não, essa talvez seja a COP em que o financiamento está mais travado. E eu digo isso porque, embora essa seja uma questão histórica, né, e a gente vem atravessando as COPs com essa cobrança dos países em desenvolvimento para que o bloco desenvolvido cumpra a promessa dos 100 bilhões de dólares feita lá em 2009, na COP de Copenhague, dessa vez a gente tem uma situação ainda mais delicada porque os países ricos começaram a falar em on que não tem dinheiro. Começaram a falar no microfone para todo mundo ouvir. O John Kerry, o enviado especial do clima dos Estados Unidos, tem dito isso desde a Climate Week que aconteceu em setembro em Nova York, que perdas e danos é muito importante. Perdas e danos é a pauta que foi eleita agora para ser o grande teste da diplomacia na COP, né, que é a capacidade do mundo reparar as perdas e danos climáticos que já acontecem. E o Kerry tem dito que, embora reconheça a importância do tema, não há dinheiro. E disse isso aqui de novo. E ainda por cima, falando em greenwashing, ele trouxe ainda uma proposta de resolver o financiamento climático através de crédito de carbono. Lançou um rascunho de uma proposta aqui em que os créditos seriam usados como investimento para novas plantas de energia renovável, que foi duramente combatido aqui também, criticado, apontado que isso aqui não é financiamento de verdade. Então, a disposição dos países ricos de financiar as ações climáticas dos países em desenvolvimento, e aí eu acho que vale explicar que não é só uma questão de financiar porque eles têm a capacidade de financiar por serem ricos e desenvolvidos, mas principalmente por serem os responsáveis históricos pelas emissões. Isso está na Convenção do Clima, lá de 92. Eles são cobrados por isso porque eles majoritariamente causaram as mudanças climáticas. E aí acrescenta-se um medo, quando a gente fala não só de financiamento de mitigação, né, que é reduzir a emissão, e de adaptação, que é prevenir os danos, mas agora a gente está falando em financiamento da reparação por perdas e danos. Então a conta fica muito mais alta e o medo deles se responsabilizarem também é maior, porque existe aqui um receio por parte do bloco desenvolvido de que essa negociação por reparação de perdas e danos vire uma negociação sobre compensação por perdas e danos, né? E aí a conta começa a ficar maior, porque entraria uma responsabilidade histórica nela. Tanto que quando fechou a agenda de negociação aqui no domingo, normalmente é uma agenda que a gente já tem pronta no sábado, ela só foi fechada, atravessou já uma madrugada, a COP começou já atravessando madrugada com negociação travada, porque os países só conseguiram aprovar a agenda quando colocaram lá um asterisco falando isso aqui não significa compensação. Aí eles conseguiram começar a conversar. Ainda assim, a negociação está travada, os países até estão falando que isso aqui virou uma palestra, né, porque eles continuam repetindo as suas posições e não tem nenhuma flexibilidade, nenhum avanço. Então, acho que a possibilidade da gente contar com anúncios de financiamento aqui assim, eu acho que não dá para contar já, é uma possibilidade muito pequena. Já em Glasgow a gente viu isso, né? Embora fosse a COP da ambição, os países ricos cobravam metas mais ambiciosas dos países em desenvolvimento, não anunciaram nenhum novo compromisso com o financiamento ali. E, embora eles estejam muito perto de alcançar a meta dos 100 bilhões, que eram para ter arrecadado até 2020, e prevêem conseguir finalizar a arrecadação em 2023, nem isso foi usado para dizer, olha, estamos quase lá. Né? Eu acho que a mensagem deles é muito clara. Eles não estão tentando dizer que estão quase lá, eles estão dizendo, não contem com a gente nisso. Vamos tentar fazer metas aqui sem contar com financiamento, porque ele não vai vir. E aí a situação fica muito difícil. Pois O quanto vocês acham, até primeiro gostaria de perguntar para a Nath e depois para a Carol, a presença e a participação da sociedade civil tem efetivamente contribuído para reforçar ou pelo menos a fazer com que essas questões sejam levadas em conta pelos países? Porque realmente a gente vê que é uma sucessão, como a Carol falou, de palestras, o pessoal vai, até faz negócio lá, vira uma feira, mais do que uma questão de emergência climática, algo que precisa ser tomado, uma providência por todas as nações e algo que seja efetivo, principalmente com essa questão do financiamento. Nath, a partir da participação
das organizações, né, da sociedade civil, o que você acha que é possível fazer, o que é possível alcançar neste momento de tanta dificuldade aí com relação às mudanças climáticas? Bueno, yo creo que la información es poder y es bien importante el trabajo que la sociedad civil ha hecho por mostrar no solamente que la participación de los lobistas, la influencia que tiene esa participación de los lobistas dentro de la convención, sino también otros temas como denunciar las falsas soluciones, denunciar los mercados de carbono, denunciar todas estas iniciativas con promesas falsas que realmente no se traducen en concretamente financiamiento para la sociedad civil, sino y para los países que están llevándose todos los efectos del cambio climático, sino que además es un espacio para que la sociedad civil se articule, para que logremos tener una voz en un unísono. Creo que es menos la influencia que tenemos dentro de las negociaciones, porque ya como vemos van 27 años de esto, y más el hecho de que nos damos más cuenta de que tenemos una fuerza que podamos tener a nivel local, nivel regional. ¿Por qué? Porque estos espacios multilaterales nos están mostrando que no están yéndose a la misma velocidad que las necesidades de las comunidades que están sintiendo los efectos del cambio climático. No están yendo a la misma velocidad que los países que se están hundiendo en el agua, que los países que se están llevando todos estos efectos por las pérdidas enormes que están creando las catástrofes del cambio climático. Entonces, como no están yendo a la misma velocidad, necesitamos seguir articulándonos a nivel local, nivel regional, porque este espacio multilateral, desafortunadamente, le va a tomar muchísimo más años lograr empujar algo que realmente sea una acción climática contundente. Y como dice Carol, creo que es bien importante que entendamos que estos espacios han servido de plataformas para que los Estados Unidos, Australia, Japón y estos grandes contaminadores históricos, como muchos países de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, China, digan que van a hacer esto y esto y se llenen de promesas falsas, haciendo un greenwashing, así mismo como lo hemos venido viendo con muchísimas otras promesas, pero que realmente lo que hace es que mantienen el mismo sistema extractivista funcionando. Entonces, ahora estamos hablando de soluciones a la crisis climática que están basadas en el mismo extractivismo, pero entonces ahorita hablamos de hidrógeno verde, de carbón verde, hablamos de mercados de carbono, de geoingeniería, etcétera, etcétera, que son soluciones, según ellos, pero que realmente lo que hemos visto es que mantienen el mismo sistema extractivista que crea desigualdad social y que solamente llena los bolsillos de las corporaciones sin realmente mitigar los efectos del cambio climático, sino seguir empobreciendo y en otros términos y también matando a la sociedad civil que está al frente de la crisis climática. Carol, uma coisa que eu queria, antes que a Carol falasse também, é que a minha impressão, antes dessa COP começar, é que os países ricos, pela primeira vez, sofreram graves consequências da emergência climática, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com as inundações, as enchentes que aconteceram na Europa, as ondas de calor que afetaram a Europa e Estados Unidos, os graves incêndios na costa oeste americana. Eu imaginei que isso fosse abrir um pouco os olhos e os bolsos para uma boa vontade, uma melhor boa vontade em relação às transformações. Mas acho que a guerra na Ucrânia acabou com tudo isso, né? Eu acho muito interessante esse gancho que você trouxe, porque pensando aqui no quanto as negociações têm dificuldade de avançar no âmbito diplomático para lidar com as questões das mudanças climáticas, a gente pode pensar de duas formas, né? Uma é que a boa notícia a gente não depende da diplomacia para fazer alguma coisa em relação ao clima, né? Os países precisam, afinal de contas, implementar as suas políticas climáticas no nível nacional e subnacional.
E a má notícia também é essa, é que se a gente não depende da diplomacia para implementar políticas climáticas, isso também significa que os países com mais capacidade de lidar com ela vão sim se preparar. E quem vai ficar com as perdas e danos, né, sem ter condição de responder aos eventos climáticos extremos, cada vez mais extremos, são os países mais vulneráveis, os G77 mais China, o V20, que é o grupo dos países mais vulneráveis, que tem hoje 58 países no bloco. Então, essa incapacidade dos negociadores de chegarem a um meio termo aqui, a um entendimento mínimo para que haja cooperação, é grave, porque o que torna a mudança climática a principal pauta ambiental hoje é justamente o fato dela ser uma questão global, né? É uma questão que você pode emitir em qualquer lugar do mundo, né? Pode ser na China, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, mas esse efeito ele vai ser sentido globalmente. E a gente não tem hoje mostrado capacidade de lidar com isso globalmente. Queria só fazer mais um comentário da sociedade civil, que eu estou chegando de um evento que a gente teve no Brasil Climate Hub, que é o pavilhão do Brasil organizado pelas ONGs. Eu até tentei conectar de lá, queria ter feito a nossa conversa lá para mostrar para vocês aquele clima, mas estou aqui agora na sala de imprensa e no fundo vocês estão vendo um corredor esvaziado, que é o pessoal indo embora das negociações, mas lá no pavilhão do Brasil, ou dos Brasis, né, são 3 pavilhões, do oficial, dos governadores da Amazônia e o Brasil das ONGs. Esse último das ONGs está bombando agora, assim, não cabe de gente ali, tem uma multidão preenchendo o espaço gente sentada no chão, na arquibancada, para fora, o corredor inteiro lotado, parece uma festa, porque tem ali representantes da sociedade civil chegando. Estou emocionada de falar, fiquei muito emocionada lá também. Parlamentares brasileiros, os que não conseguiram se reeleger, como o Rodrigo Agostinho, o Molon, o Randolph, que continua, né, no meio do seu mandato como senador, os novos eleitos, Marina Silva, Soninha Guajajara. Está muito bonito. E as pessoas das ONGs trazendo os seus documentos que a gente acompanhou, né? O Reconstrução 2045 do Observatório do Clima, o do Clima e Desenvolvimento, o da Concertação pela Amazônia, cada um trazendo o seu livro aqui, ó, agora, como é que a gente reconstrói as políticas ambientais que foram desmontadas no governo. Então, quem sentou ali na mesa representando esse momento de renovação política está saindo agora com um bloco assim, de relatórios e propostas e discutindo agora como é que a gente volta a falar da agenda ambiental, né, no sentido de construir política pública de clima. Então, um movimento assim, muito bonito que a gente não via há muito tempo, né, nessa divisão, nessa fragmentação que aconteceu. Nós nunca tivemos 3, né, pavilhões diferentes, né, Carol? E a fofoca que rolou aí, que no pavilhão oficial eles ficam reclamando do barulho que vem da sociedade civil, né? Então já estão bem enciumados com o protagonismo, né? Sim, foram lá reclamar e ouviram de volta que eles já não são mais, já não representam mais. Né? Então já aconteceu essa virada de página, né? O Randolph até comentou isso nesse evento, né? O governo Lula ele começou no dia da eleição, a gente já está com 2 meses de governo, porque está todo mundo já discutindo como se o governo Bolsonaro tivesse encerrado, inclusive o Congresso, né? Eu tinha perguntado aqui no começo, perguntei para a Joênia se esse apagar das luzes do Congresso representava algum perigo de desmonte vindo aí sem a gente perceber, e ela respondeu que não, que na verdade o Congresso já está fazendo esse realinhamento para o novo governo. Então, toda a conjuntura política já mudou no Brasil para esse novo momento. E aí, o meu ponto sobre a sociedade civil é que essa participação, ainda que ela não chegue lá nos negociadores, ela chegando nos nossos representantes que vão lidar com essa pauta dentro de casa, ela já tem um papel fundamental, e a COP sempre representou esse momento para o Brasil, né? De lavar a roupa suja, de reunir com quem você não consegue reunir em Brasília, né? Desbarrar no corredor, entregar uma proposta, e ver isso voltando a acontecer, aqui esse diálogo entre representantes e representados voltando a acontecer, é muito significativo. Acho que talvez seja a grande novidade da COP, né? Essa virada de governo no Brasil. E bom, o barulho isso que o Lula ainda não está aí, né? Nem chegou, chega amanhã. Chegou agora, né? Mas ainda não participou. Né? Bom, eu quero agradecer, muito obrigado, Carol Amaral, repórter da Folha de São Paulo, amiga, ex-integrante da Envolverde, mas está sempre com a gente. Obrigado aí pela tua participação e ótimo trabalho, viu, Carol? Eu que agradeço, gente. Fico muito feliz de participar. Muito grata a vocês. E muitas graças, Nathalie. Muito bom ter você aqui com a gente. O trabalho da Corporate é muito importante também, com outras organizações da América Latina, da África, do Brasil.
e outras organizações civis espalhadas pelo mundo. Muito obrigado e muitas gracias, Nathalie. Obrigada a vocês. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en este espacio. Bom, eu novamente agradeço ao apoio da Cátedra Unesco MESP, as parcerias com a Universidade Metodista. Também agradeço ao DAO, claro, que está aqui com a gente mais uma vez, a Paola Yoshi e a Ana Maria Vasconcelos, que são da equipe envolvente responsáveis pela realização deste encontro. E os apoios do Fundo JBS pela Amazônia e também da Vivo, por meio da campanha Recicle com a Vivo. Vamos conferir. O Brasil é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Now it's time to change the world together.